Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, programa Luz na Penumbra. Eu, Paulo Renato Rodrigues da Silva, e hoje em companhia de Leci Setúbal. Leci Setúbal foi convidada, não é, pelo nosso amigo dirigente desse programa, Eduardo, para participar no estudo, explanando, conversando com os ouvintes sobre o assunto do Livro dos Médiuns, que hoje é o capítulo 14. E item 176. Isso, o item anterior trata do Livro dos Médiuns. A ocasião, à época, nós conversávamos, Miranda, Eduardo e eu, sobre esse tema, e cada um de nós expôs assuntos interessantes a esse respeito, com alguns exemplos inclusive, e hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, mas no item 176, 176. Leci, quer ler? Pode ler, parar, comentar, fique à vontade. Deus nos abençoe neste momento que estaremos conversando sobre um assunto tão importante e iniciamos os nossos estudos neste momento. Você pode contar seus casos, experiências, que nós sabemos que você tem experiências pessoais, de família, a respeito dessa questão da cura, né, dos médiuns de cura. Pode ficar à vontade. Tá bom. Então, a questão 176, eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeira, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar. Segunda, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É interessante esse início, né, do capítulo, porque Kardec levanta justamente essa questão sobre os magnetizadores, porque até então considerava-se os chamados curadores ou médios curadores tão somente aqueles que traziam a missão do exercício da mediunidade de cura. Mas Kardec pergunta, ele levanta essa questão, será que, como ele diz aqui, pode considerar-se a pessoas dotadas de força magnética formando uma variedade de médiuns? Quer dizer, ele não diz aqui na pergunta inicial que essas pessoas seriam classificadas, vistas inicialmente como médium. Ele só levanta a questão, mas é aquela pessoa que é dotada de grande força magnética, né? Como a gente tem em muitos casos na própria história, os pesquisadores do espiritismo, Mesmer, por exemplo, era um grande magnetizador, né? E tem vários feitos dele com registros históricos pelos pesquisadores, e Kardec justamente levanta essa questão, será que todas as pessoas dotadas de força magnética, elas necessariamente seriam médiuns? O que você acha? Nesse capítulo, Kardec faz uma alusão à questão de que a questão do magnetismo, se todo médium, né,
Tem o magnetismo, esse magnetismo que se é perguntado, né, para os espíritos. E ele aqui, o espírito diz, não há que duvidar. Então, quando nós entendemos, quando estudamos a mediunidade, nós temos que inserir no trabalho do médium essa questão do magnetismo, né? Médios de cura, né? Médios de cura. Nós tivemos muitas experiências na minha família com relação a isso, porque na minha família tivemos alguns médiuns curadores, né? Alguns casos de mediunidade, e em especial uma tia minha que era uma médium curadora. Ela trabalhava com um espírito que era um espírito médico, né? E ele fazia todo um trabalho com relação a receituário, e ela era uma médium curadora. Ela mesmo era uma médium curadora. Houveram vários episódios na família em que ela, na sua maneira de ser, curou sem saber que estava curando, às vezes apenas com um toque. Então, esse magnetismo que ela tinha um magnetismo próprio, em que em alguns momentos ela curava uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma tosse, né? Então a gente tem que entender que esses médiuns, né, como ele fala aqui, né, ele fala que podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns, e o Espírito diz, não há que duvidar. Então é uma variedade de médiuns, são médiuns especiais que vieram com esse magnetismo justamente para cumprir a sua tarefa no campo da cura, não é? É interessante que ele fala uma variedade de médiuns. Quer dizer, quando Kardec classifica os médiuns, ele não está dizendo que só existiam aqueles médiuns classificados por ele, né? Quando ele mesmo trata do assunto com relação aos tipos de mediunidade. Então ele diz que os espíritos falam para ele, inclusive, que há naturezas diferentes de médiuns, porque no caso aqui da pessoa dotada de força magnética, ela necessariamente não seria o médium só porque possui essa força magnética. Não. Mas a força magnética de que os espíritos se utilizam, podem se utilizar, vão dar a ela, quando os espíritos se utilizarem dessa força, vão dar a ela a qualidade de médium. Exatamente. Qualidade de médium curador. Quer dizer, ela é detentora dessa força magnética, dessa força fluídica, né? E a gente sabe que esse fluido é o fluido cósmico universal, de que o perispírito é constituído, assim como o corpo físico, mas que em algumas pessoas essa possibilidade de expansão desse fluido vital é maior, né? É uma possibilidade que é inerente ao programa de trabalho da pessoa, dentro no seu campo de provas, ou no seu campo de experiências, das experiências que ela deva passar, está escrito que ela deva exercer a mediunidade, essa mediunidade específica que é para cura. E essa mediunidade de cura, claro que vai necessitar dos elementos necessários, dos elementos físicos necessários, para que os espíritos possam manipular e promover a cura ou o alívio, porque embora se chame de médium de cura, nem sempre a cura acontece. Exatamente. Mas o alívio, a gente há que esperar o alívio, né? Exato. Porque a cura tem ligação com o merecimento do doente. A saúde só vem de acordo com o merecimento que nós teremos com relação ao nosso comportamento no momento
do apoio espiritual, né? Assim como muitas vezes nós temos doenças que acompanham a nossa vida inteira e que nós não conseguimos nos desvencilhar delas. Nós temos exemplo com isso o próprio Chico Xavier, né? Que embora fosse o espírito que era, ainda tinha, mesmo assim, ainda tinha seus problemas de saúde, e que dirá nós, né? Que não somos Chico Xavier, não temos as qualidades morais do Chico Xavier, temos muito mais dificuldade morais e também passamos por dificuldade e também buscamos a nossa cura. Porém, como você falou, o fato de irmos buscar a cura, muitas vezes, num centro espírita que tem o passe de cura, né, ou um médium específico, não vai trazer até nós a cura total. Até porque Jesus não prometeu cura. Ele falou: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus prometeu que sempre encontraríamos o alívio para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e a cura realmente vai depender de determinação daqueles benfeitores espirituais que cuidam da nossa reencarnação, que são os vigilantes da nossa reencarnação. Mas esses médios de cura, Alice, você acha que ainda existem muitos por aí? Porque parece que na época de Kardec existiam muitos, né? Exatamente. Na época de Kardec, era necessário que existissem vários médiuns para demonstrar a questão da doutrina espírita, por exemplo, né? Então, a doutrina que estava nascendo, né? Que surgia naquele momento e que as pessoas não conheciam. Que dirá até mesmo as mesas girantes. Então, hoje em dia, é muito difícil isso acontecer, né? Pode até acontecer, mas nós não temos notícias. Naquela época, eram fatos corriqueiros. A todo momento, você tinha notícia de algum acontecimento com relação a esse tipo de mediunidade. Ou de mesas girantes, ou de médiuns de cura, né? Ou de médiuns de efeitos físicos mesmo. E na época, era 1900 e pouquinho, talvez, até 1930, 50, não sei. A medicina também não estava tão avançada, né? Exatamente. Então, muitos, especialmente a classe social mais baixa, que não tinha recurso para buscar um apoio médico profissional, normalmente buscava os centros espíritas, né? Para buscar um receituário mediúnico pela homeopatia, ou para buscar mesmo a cura ou o alívio de suas dores, porque as enfermidades eram muita gente que às vezes do nada começava a se sentir mal, febre alta, exatamente, aqueles sintomas físicos desagradáveis, e a pessoa sabia que em tal centro tinha aquele médium, aquela médium de cura, as pessoas iam lá e realmente recebiam o apoio de que precisava no momento, e a pessoa voltava tranquila, na saúde equilibrada, né? Então existiam muitos médios nesse sentido, e aquelas que a gente conhecia, aqueles médios que a gente conhecia como rezadeira, eu acho que perto da sua casa tinha uma rezadeira, né? Sim, muitos. Aqui nessa região aqui, né, nós tivemos, dentro daqueles que eu conheci, que eu ouvi falar na minha família, tinha mais ou menos mais 3 no nosso bairro, os que nós conhecíamos, né? Tinha uma vizinha sua que era rezadeira, né? Muito também, boa. Dona Célia, né? As pessoas buscavam ela. Pessoas vinham de longe, né? Bem de longe, e ela realmente curava, pelo menos naquele momento, né? Aquela cura, muitas vezes, momentânea, né?
Mas ela era muito procurada e é uma pessoa... E não cobrava nada, né? Nunca cobrou nada. E é uma pessoa muito dedicada, muito caridosa, uma pessoa de bom coração, e que chegasse a hora que fosse, ela aceitava e parava tudo que ela tinha para fazer para curar essas pessoas, né? Atender, né? Para atender essas pessoas. E as pessoas iam, voltavam, falavam muito bem dela, porque um dia Dona Célia, curandeira, que chamavam, né, os tinham aliviado as dores, né? E isso aqui na nossa região teve muitos médiums. Nós tivemos muitos médiums de vários centros espíritas. E ela nem era espírita, não, né? Essa não era espírita. Quer dizer, porque às vezes a pessoa associa o médium curador ao espiritismo. Ela sequer era católica. Ela não tinha nenhuma religião, mas falava muito de Deus, muito de Jesus e de Maria Santíssima. Embora não professasse a diretamente religião, uma religião, de ir à missa, né? Todo aquele ritual ela não tinha. Ela descobriu um dom, ela aprendeu com alguém anteriormente e ela foi descobrindo que ela estava curando as pessoas e assim ela continuou. Então, quer dizer, a gente não pode realmente associar a mediunidade em si com a doutrina espírita. A mediunidade ela é de todos os tempos. No chamado Antigo Testamento nós temos vários exemplos nesse sentido, do exercício da mediunidade, mas com o surgimento da doutrina espírita nós tivemos lá com Allan Kardec disciplinando, explicando a questão da mediunidade que sempre existiu enquanto o homem é homem, isto é, quando surgiu o ser humano na Terra, por necessitar de um amparo espiritual para o seu progresso, a mediunidade já estava ali, sem que, claro, se conhecesse os seus conceitos, mas era preciso que a criatura encarnada estivesse sob a tutela dos seus benfeitores espirituais para que pudesse orientar essa pessoa pelo caminho da vida. Sem a mediunidade, como é que a pessoa ia receber orientação do mundo espiritual? Nós diríamos que seriam as bênçãos de Deus mesmo, né? Se propagando, porque era necessário que todos nós, de uma forma ou outra, entendêssemos que nós não estamos sozinhos, né? Que nós temos o apoio espiritual que está sempre ao nosso lado nos nossos momentos de dificuldade. Então, a mediunidade naquela época, como ainda hoje menos, né? Nós temos menos médios de cura conhecidos, talvez muitos por aí são e nem sabem que são. Talvez se nós não tivéssemos esse apoio, talvez nós não reconhecêssemos que o mundo espiritual está a nos apoiar, a cuidar de nós em todas as nossas dificuldades. Então, muitas vezes nós somos confrontados com situações que demonstram para nós que às vezes nós não temos um médium de cura conhecido, mas nós temos formas de você pedir a Deus e de alguma forma você sentir a presença dos amigos espirituais que estão ali para te curar, seja numa água fluidificada, na hora do passe, na hora do culto, na hora do culto no lar. Quantas e quantas vezes na hora do culto no lar os espíritos se utilizam da oração, do estudo do Evangelho no lar para fazer curas, e nós não temos nem ideia que isso aconteça. No próximo programa, hoje não vai dar tempo, mas no próximo programa você pode contar aquela sua história da perna que você machucou e foi tratada pelos benfeitores espirituais no momento do culto, mas fica para o próximo programa. Mas pode continuar. Então, o culto no lar é uma ótima ferramenta para esses momentos, né?
esses momentos que às vezes a gente acha que só um médium ou a casa espírita, a gente vai à casa espírita, a gente toma o nosso passe, a gente pega a nossa água, mas nós temos também uma outra opção muito forte, muito importante, que é o culto no lar. O culto no lar é realmente trazer a casa espírita para dentro da nossa casa. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, quando nós estudamos qualquer livro do Chico Xavier, ou do Divaldo, com Joana de Ângeles, ou Emmanuel, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa as energias, os fluidos benéficos da casa espírita. E uma coisa muito importante também é que quando às vezes nós estamos sofrendo por algum motivo de doença, ou perturbação mental, ou algum problema familiar, deveríamos neste momento nos concentrar, lembrar, pensar na nossa casa espírita, porque com certeza os amigos espirituais que lá estão, muitos deles médicos também, podem trazer para nós o alívio do nosso sofrimento. E se eles não encontrarem um médium de cura no local, eles podem verificar em torno da sua residência aqueles que têm condições de ceder as energias adequadas para que essas energias sejam manipuladas por esses benfeitores e transformá-las em alívio ou, se for o caso, em cura. Então, aí, o que fica aqui ressaltado para nós é justamente essa questão aqui de que nem todo médium de cura é espírita e que, às vezes, a pessoa é detetora dessa faculdade, dessa possibilidade de expansão dessas energias próprias para a cura. Ela é detetora dessas faculdades ou dessas energias, mas ela, como você falou, ela mesmo não tem ciência disso. Às vezes só vai descobrir mesmo na prática, quando um ato de cura ou de alívio se dá e a pessoa que foi curada ou aliviada reconhece que foi graças àquele toque recebido, né, por aquela pessoa. E quando a gente fala de toque, a gente está falando daquele encostar de mão, às vezes no ombro, na cabeça, né? Aquelas pessoas dotadas dessa faculdade e que, no caso aqui, não sabe que possui essa faculdade, às vezes, num encontro casual de meio de rua, ela vai e a pessoa reclama que está com essa ou aquela indisposição física, e a pessoa naturalmente, pela sua bondade, bota a mão na cabeça da pessoa, ou encosta a mão na barriga, né, pedindo a Deus que alivie, e a pessoa sai dali aliviada, e a pessoa que foi a benfeitora, através da qual os espíritos atuaram para levar o alívio, ela às vezes nem se dá conta de que foi o veículo do bem-estar do próximo, né? Isso é muito comum acontecer, a gente nem percebe, né? E às vezes chega até nós, que muitas vezes não sabemos de nada com relação a essa situação, mas às vezes algumas pessoas falam: poxa, encontrei com você naquele dia, eu estava com tanta dor de cabeça, a gente conversou, aliviou, eu me senti aliviada. Na hora que você tocou em mim, na hora que você sorriu, que nós brincamos, conversamos, saí aliviada. Isso daí não tem nada a ver, desculpe interromper, mas isso daí não tem nada a ver com o passe na casa espírita. Porque o passe na casa espírita, há uma recomendação para que não se toque na pessoa que está recebendo o passe. A gente está falando daquelas situações casuais, de encontro na rua, né, de encontro em outro ambiente. Mas no próximo programa a gente vai voltar a esse assunto, que é muito interessante. E valeu pela estreia, Alessi. Continue obrigada. Conosco. Obrigada, e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Obrigada a todos. A partir de hoje estarei sempre por aqui e que nós possamos estar sempre juntos, lembrando das bênçãos do Cristo e as bênçãos de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos abençoe. Muita paz e saúde para todos. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês contribuírem sempre com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422 3386-1422. Astênio, aonde nós paramos? Nós estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1860. No nosso último programa, nós tínhamos começado um tema intitulado História de um Danado, né, e referente a um espírito extremamente endurecido que havia praticado um crime 200 anos antes, né, lá em Castelnaudary, né? Então, na sessão lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do dia 9 de dezembro de 1859, um membro da sociedade, que foi o senhor de La Roche, levou ao conhecimento do grupo, né, uma situação, né, conhecida em Castelnaudary, que ocorriam barulhos estranhos. Uma pessoa morreu, né, nessa casa, né, a gente tomou conhecimento depois que morreu de susto, porque ele viu o espírito que habitava lá, ainda com um punhal na mão, se lembra? Sim, né? sim. A camisa sangrando, né? Enfim, aí ele se assustou e morreu. E depois o filho dele foi morar na casa e ganhou uma bofetada do invisível. Isso. Né? Você se lembra? Vai ver que era do mesmo espírito. O espírito era o mesmo. Esse espírito ele tinha. A gente vai saber disso depois, porque ele vai ser evocado na sociedade. Sim. E aí ele vai dizer como é que o primeiro morreu, né? Aí que ele relata que ele apareceu visivelmente para ele. Na hora que ele entrou na casa, ele estava lá visível. E aí, assombrando a casa. Assombrando. E aí o cara o viu, se assustou e morreu. 2 horas depois morreu. E aí, mais tarde, o filho dele estava morando na casa. Sim. Ele deu uma bofetada. No filho dele, e o filho dele tratou logo de se mudar da casa também, de sair da casa. Bom, aí, como ele foi evocado na sociedade, mas ele quebrou lápis, lembra? Ele era violento, né? E aí não revoltado, se comunicou, né? E não se comunicou, né? Aí o Kardec passou a fazer uma série de perguntas a São Luís, né, que era o dirigente espiritual da reunião, sim. Né, ou das reuniões deles, né? Bom, no Kardec, depois de uma determinada pergunta que nós vimos no nosso programa anterior, foi a pergunta 17, o Kardec faz uma observação, dizendo: a senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Então foi nesse ponto que nós terminamos o nosso programa anterior. Bom, aí prossegue Kardec dizendo o seguinte: o senhor e a senhora F, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite atenderam a recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. E a recomendação foi exatamente que orassem por ele. Exato. Então esse casal passou a orar por ele na própria casa deles, né? Obtiveram várias comunicações. Olha só, esse espírito se negou a fazer a comunicação dele na sociedade. Esse casal aqui, em casa, porque estava conseguiu, né? Fazendo prece por ele. Exatamente. Né? Então, obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Então, as próprias vítimas do
desse espírito, né, foram evocadas. Vítimas, né, nós estamos falando agora só de um que morreu, mas tem mais uma vítima dele, que foi a própria mulher dele, né, por isso que ele está falando das vítimas aqui. Daí a gente vai saber da questão da mulher dele mais à frente. Então obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Narrá-la-emos na ordem em que foram recebidas e as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Então ele se comunicava lá na casa desse casal e se comunicava, depois passou a se comunicar também na sociedade. Não sei se quem está acompanhando o programa verifica que São Luís tinha recomendado que aguardasse 30 dias depois que começassem a orar por ele, aguardassem 30 dias e tornassem a evocá-lo, né? E foi o que eles fizeram, tá? Bom, por isso que ele fala aqui que foram obtidos também na sociedade depois dos 30 dias. Bom, além do interesse ligado a essa dramática história, ressalta um ensinamento que a ninguém escapará. Então, se o Kardec considerou que nessa história haveria um ensinamento, nós vamos nos aproveitar também, nos beneficiar desse ensinamento. Aí vem a segunda sessão na casa do Sr. F, é o casal, né? O Sr. F e Sra. F, né? Então vem a segunda sessão. E aí eles indagam ao espírito familiar, dali do guia espiritual da família, né? Sim. Pode dizer-nos alguma coisa a respeito do espírito de Castelnaudari? Aí o espírito familiar falou, evoca-o, né? Então, nota que ele tendo sido evocado na sociedade, não prestou, estava sendo evocado numa residência agora, né? Eu também acho que o mais importante aí, que você está comentando, Astênio, é que o casal orava por ele. E isso deve ter sensibilizado o espírito. Isso fez grande diferença. Isso fez grande diferença. A gente vai ver mais à frente, né? Às vezes não. Normalmente a gente não sabe o valor da oração, né? Nossa Senhora. Mas para uma pessoa sofrida, uma oração significa muita coisa, né? Claro. Bom, aí continua aqui a indagação com o espírito familiar. Será mal? Estão querendo saber com o espírito familiar se esse espírito seria um espírito mau. Ele responde, verás, né? Os espíritos superiores às vezes não dão moleza pra gente, né? não respondeu, não informou a ele se era um espírito mau ou não. Já que era para evocar, eles iam descobrir por eles mesmos se ele era mau ou não. Que devemos fazer? Perguntaram ao espírito familiar, né? Não lhe falar, se nada tens a dizer-lhe. Quer dizer, não joga a conversa fora, né? Então fala com ele. Revoltadinho. Se lhe falarmos para compartilhar o seu sofrimento, isso lhe fará bem? Ele respondeu, a compaixão sempre faz bem aos infelizes. Né? E não são só os infelizes desencarnados, não, os infelizes encarnados também. Sim. Então, uma solidariedade, né, uma demonstração de que a gente se importa com as pessoas, né, encarnadas ou desencarnadas, isso faz muito bem. Aí fizeram a evocação do espírito de Castelnaudari. E ele se apresenta, então, dizendo, que querem de mim? Então, a gente nota que a própria expressão que querem de mim demonstra ainda revolta, né? Barreiras, né? Como se fosse assim, por que me perturbam? Exatamente. Né? Bom, nós te chamamos a fim de te sermos úteis. Olha só, para ele que estava há 200 anos naquela situação, né, após ter matado, né, 2 pessoas, né? E alguém chega para ele e diz que quer ser útil a ele, dá para a gente imaginar o que significa isso para ele, né? Poxa. Assim, como se estou totalmente... Estou sendo importante novamente, 200 anos depois. 100% abandonado. Exatamente. Aí vem alguém e dizer que me quer ser útil, sabe? Então eu vou perder essa oportunidade. Né? Então, você vê isso aí, trazendo isso para a atualidade, né? Uhum. Quantos espíritos estão revoltados, né? Na atualidade, porque não conhecem o outro lado. Sim. Né? E aí morrem e desencarnam e ficam perdidos. Enfim, a vida só dá pra gente aquilo que a gente mesmo constrói, né? Perfeito. Bom, aí ele falou assim, quando ele disse, nós te chamamos a fim de sermos úteis, ele respondeu, vossa piedade me faz bem, porque sofro, como sofro, que Deus tenha piedade de mim,
perdão. Então, para um espírito na condição dele chegar numa situação em que peça perdão, isso já é um avanço tremendo, né? E pedir misericórdia divina. E reconhecendo, né? Quando ele pede misericórdia, é porque está reconhecendo que é um grande devedor, né? Exatamente. Que realmente cometeu graves delitos. E obviamente que esse casal, quando estava conversando com ele aqui, já estava há alguns dias fazendo prece por ele. Sim. Então não foi à toa que ele chegou aqui já mais desarmado, né? Eles continuam, então, nossas preces ser-te-ão salutares. Ele responde, sim, orai. Então, ele sentia na própria alma, né, o efeito salutar da oração e pedindo para eles não pararem de orar, né? Porque às vezes a gente ora uma vez, 2 vezes e acha que já chega, né? Bom, pois bem, oraremos por ti. Aí ele responde, obrigado. Tu, pelo menos, não me amaldiçoas. Então, quer dizer, todos aqueles que o conheceram o amaldiçoavam. Né? E esse casal, pelo menos, não amaldiçoava. Não amaldiçoar para ele já era uma bênção, né? Imagina desejar bem, orar por ele, né? Por que não quiseste escrever na sociedade quando te chamaram? Tá? Então, eles estão na casa deles, né, e eles estavam presentes na reunião da sociedade, quando ele se recusou a se comunicar, né, a escrever, e aí estão perguntando por que ele não quis, por que ele se recusou a se comunicar, a escrever. Aí ele responde, ó maldição. E eles perguntam, maldição para quem? Ele disse, para mim, que expio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade não teve senão uma pequena parte. Então, notem, ou notemos, que ele está falando que dos crimes foi mais de um. E não foi a bofetada que foi crime, não, né? Quer dizer, então foi crime mesmo, ele cometeu mais de um, né? E ele tinha consciência disso. Né? Agora ele estava consciente, nesse momento, né? E aí, mas vocês observaram então que ele fala assim, nos quais, nesses crimes, a minha vontade não teve senão uma pequena parte. É como se dissesse assim, foi contra a minha vontade, né? Em maior parte foi contra a minha vontade, querendo se justificar. Aí Kardec coloca logo uma observação, dizendo que sua vontade só tomou uma pequena parte em seus crimes, quer atenuá-los, como se soube mais tarde. Né? Então, ele já começa a dizer, eu fiz, mas não foi por querer, né? Como se dissesse assim, eu fui induzido. Eu fui sem querer. Sem querer eu matei. E matei mais de um, sem querer. Bom, se te arrependeres, perguntaram a ele, se te arrependeres, serás perdoado? E ele responde, jamais. Então, a gente vê o desespero dele. Ele estava convencido de que, mesmo que ele se arrependesse, ele não teria perdão. Perfeito. Por que ele estava convencido? Porque, na visão dele, ele não merecia perdão. Né? Então, ele não deveria ser perdoado. Né? E aí disseram a ele, não desesperes. Ele responde, eternidade de sofrimentos, tal é a minha sorte. E esse é o grande castigo do espírito que comete deslizes, né, que comete crimes, é achar que vai sofrer para sempre. Exatamente. Né? E também Kardec faz uma pergunta, você sabe qual é, né? Quando ele pergunta onde estão gravadas as leis de Deus. Sim. E ele não se perdoa, né? E ele não se perdoando, ele agride quem aparece para ele. Perfeito. E como ele já estava há 2 séculos naquele sofrimento eterno, porque para ele aquilo era uma eternidade, ele não tinha nenhum motivo... Era um inferno, né? Era um inferno. Era o próprio inferno, né? Então ele depois de 200 anos de sofrimento que não cessava um instante sequer, ele não tinha qualquer motivo para achar que um dia aquele sofrimento ia cessar. Então ele estava plenamente convencido de que sofreria para todo sempre. E isso é terrível, né? Porque enquanto nós estamos encarnados, por maior que seja o sofrimento, a gente vislumbra o fim do sofrimento na morte. Pode até não terminar o sofrimento, mas pelo menos tem a esperança da morte. Exatamente. Só que para quem já está morto não tem esperança de uma segunda morte, né? Então é terrível esperar que vai sofrer para sempre. E aí perguntaram, qual é o teu sofrimento? Diz assim, qual a natureza do teu sofrimento, né? E ele responde assim, o que há de mais horrível, não o podes compreender. Né? Parece que de algum modo ele não conseguia nem descrever que tipo de sofrimento ele tinha, né?
Porque, por exemplo, se fosse um sofrimento de natureza física, ele dizia uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas o sofrimento aqui era de natureza moral. Como é que você descreve um sofrimento de natureza moral? Exatamente, é abstrato, né? Bom, oraram por ti, eles perguntam, oraram por ti desde ontem à noite? Ele responde, sim, mas sofro ainda mais. Né? Quer dizer, quando passar, consciência. Né? Começa a despertar a consciência, né? Como assim? Eles quiseram saber com ele como assim que começaram a orar e ele estava sofrendo ainda mais. Como assim? Ele fala, sei lá, quer dizer, estava sofrendo ainda mais, mas não sabia nem como. Bom, aí Kardec coloca uma observação. Esta circunstância será explicada mais tarde. Então vamos nós aguardar um pouco que essa circunstância de ele não saber por que o sofrimento dele aumentou será explicada mais tarde, né? Bom, aí fazem outra pergunta. Deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste? Porque ele permanecia instalado lá naquela casa de Castelnaudari. Ele estava preso ali, Estava preso. Estava vinculado. Onde ele cometeu os crimes, ele estava retido ali. Então, deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste? Não me falem disso. Perdão, meu Deus, já sofri muito. Né? Quer dizer, muito provavelmente as pessoas que queriam saber se eles deveriam ir lá na casa, orar, fazer alguma coisa lá na casa, né? E aí perguntam novamente a ele, tens que permanecer lá? Ele colocou, a isso estou condenado. Quer dizer, está vinculado, né? Uma vez que ele em 200 anos não tinha conseguido se deslocar de lá, então ele considerou que era a condenação dele, que era uma condenação eterna. Sim. Né? Será para que tenhas constantemente teus crimes à vista? Ele responde, é isso. Né? Porque ele não só estava retido naquela casa, mas ele estava parado no tempo, no momento em que ele cometeu aqueles crimes. Tanto é que ele trazia o punhal na mão ainda, né? Trazia a roupa ensanguentada. Então aí assustou a primeira pessoa que o viu. A primeira vítima, né? E que desencarnou. Bom, não desesperes, tudo pode ser perdoado com o arrependimento. Então, esse casal aqui, já conhecedor dos princípios espíritas, disseram, não há nada que não seja perdoado, né? Tudo pode ser perdoado com o arrependimento. Embora nós saibamos que não basta o arrependimento é o primeiro passo, porque sem o arrependimento você não faz mais nada, né? de diferente ou de positivo. Mas não basta o arrependimento. Sim. O arrependimento é acompanhado de uma série de circunstâncias, né? Ele responde, não há perdão para Caim. Não há perdão para Caim. Caim? Não há perdão para Caim. Aí, como ele fala não há perdão para Caim, calada a história do Caim e Abel, né? Sim. Caim matou o irmão. Aí eles perguntam aqui, mataste, pois, teu irmão? Porque exatamente a pergunta. Aí ele não querendo assumir de logo, mas ele matou o irmão também. Né? Nossa! Então, não querendo assumir desde logo, ele deu uma resposta meio fugidia, dizendo assim, somos todos irmãos, né? Mas não era bem assim, não. Ele matou o irmão de sangue mesmo. Sim. Né? Por que quiseste fazer mal ao Senhor D? O Senhor D é aquele tal que ele apareceu visivelmente. Que ele está falando que é Caim, né? Não, o Senhor D não. O Senhor D aqui era o morador de Castelnaudari, que ele tinha aparecido para ele e ele morreu do coração. Sim. Morreu de susto. Tá? Então, agora eu só quero saber por que ele quis fazer mal ao Senhor D, que chegou a levar à morte, né? Morreu subitamente. Então, por que quiseste fazer mal ao Senhor D? Não estou fazendo pergunta ainda sobre o irmão, não. Vamos fazer mais para frente. Aí ele já estava cansado já das indagações, falou, chega, por piedade, chega. Quer dizer, então já estava sofrendo demais, tendo que responder sobre esses fatos que ele queria, no fundo, se pudesse, ele queria esquecer, né? Então, a Deus, disseram eles a ele, né? Tem confiança na misericórdia divina. Então já implantaram na cabeça dele a ideia da misericórdia, né? Ele estava sendo vítima, entre aspas, da justiça, mas existia também no universo a misericórdia, né? Aí ele responde, ele já sai, mas pedindo, orai. Então, apesar de ele ter dito que a oração aumentou os sofrimentos dele, ele estava pedindo para orar, né? Aí chegou a terceira sessão,
na casa desse casal, fizeram a evocação e aqui ele já se apresenta dizendo: estou junto de vós. A gente se lembra que na segunda sessão ele falou: que querem de mim, que quereis de mim, sim. Né? Agora ele já fala: estou junto de vós. Vê como é que ele está mais manso agora, né? Mansinho. Bom, aí perguntaram a ele: começas a ter esperança? Sim, meu arrependimento é grande. Então ele já está começando a perceber que a partir do arrependimento ele pode ter esperança de alguma melhoria na situação dele. Qual era o teu nome? Ele responde: sabereis mais tarde. Então, quer dizer, até ele como é que tá fazendo fazendo charme, né? Charme, exatamente isso. Sabereis mais tarde. Há quantos anos sofres? E é aqui que ele fala: há 200 anos. Agora, obviamente que 200 anos aqui não são contados a partir dos crimes que ele cometeu ou de algum dos crimes. É contado a partir da desencarnação, da desencarnação dele. Isso aí. Porque depois que ele cometeu os crimes, ele ainda viveu muito tempo ainda, né? Em que época cometeste o crime? Aí ele responde: em 1608. 1608. Nós estamos aqui em 1859. Né? Então ele ainda viveu, já está mais de 200 anos. E ele ainda, então ele viveu ainda, depois que cometeu o crime, mais uns 50 anos. Isso. Entendeu? A gente vai ver mais na frente, parece que ele desencarnou com mais de 80 anos. Então, obviamente, se ele cometeu o crime aos 30, ainda viveu mais 50 e desencarnou com 80. Está tudo razoável, né? Exatamente. Bom, podes repetir as datas para nulas confirmar? Resposta: inútil. Uma vez é bastante. Adeus, eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Então, ele estava sendo atraído novamente lá para o lugar do sofrimento dele. Né? Aí, quarta sessão, o que nós acabamos de ver agora aconteceu na terceira sessão. Aí, na quarta sessão, o evocaram e ele se apresenta dizendo o seguinte: obrigado, Hugo, que era o nome do batismo do Sr. F. Né? Sim. Mas perceberam que na quarta sessão, como ele já está doce... Já está maleável. Né? Já está agradecendo. Né? Obrigado, Hugo. Aí pergunta a ele: queres falar do que se passou em Castelnaudari? Você vê que o casal aqui realmente era bastante maduro, né? Estava indo bem devagar com ele. Aqui respeita se ele quer falar ou se ele não quer falar. Porque às vezes para falar ele sofre, então por que vai ficar provocando sofrimento, né? E ele, então, queres falar do que se passou em Castelnaudari? Ele responde: não. Fazeis-me sofrer quando falais disto. Não é generoso de vossa parte. Então, eles respeitavam, né? O casal respeitava o que ele queria direcionar. Sim, não podia ficar forçando a barra, até porque ele poderia fugir, né? Exatamente. Não estava obrigado a responder nada, não estava obrigado a comparecer, então ele poderia fugir. Bom, aí nosso tempo está acabando, mas dá para te ver mais um pouquinho ainda, né? O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. Mas olha só, aí perguntam a ele: sabes muito bem que se falamos disto é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não a agravá-la. Assim, fala sem temor. Como foste levado a cometer esse crime? Então eles estão dizendo para ele assim: olha, a gente não está te fazendo pergunta para te causar sofrimento, a gente está te fazendo pergunta para a gente poder ter condições de te ajudar. Né? Então a pergunta foi: sabes muito bem que se te falamos disto é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não a agravá-la. Assim, fala sem temor. Como foste levado a cometer esse crime? Aí ele responde: um momento de alucinação. Né? Então ele teve mais de um momento de alucinação, né? Porque ele matou mais de uma pessoa, né? Obviamente que o senhor dele matou sem querer, o senhor dele só apareceu para ele, o senhor dele morreu porque quis. Mas o nosso tempo acabou. Terminamos mais um capítulo, né, do estudo do Livro dos Espíritos de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Colaborem. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,